Fala galera, ciclista cético novamente, primeiramente fora Temer. Esse vídeo vai ser um pouco diferente da maioria dos meus vídeos. Ele é voltado para um grupo bem específico, aqueles que respondem ao famoso problema do mal, dizendo que Deus deve ter uma razão que não somos capazes de compreender para permitir que o mal exista. Essa visão é conhecida como teísmo cético, e é uma das formas mais comuns de resposta ao problema do mal. Só para deixar bem claro do que estamos falando. Teísmo cético é a ideia de que, por mais que sejamos incapazes de pensar em um motivo que justifique a existência de um mal específico, isso não deveria contar contra a existência de um Deus perfeitamente bondoso. Deveríamos acreditar que todo o mal que acontece só acontece para permitir um bem ainda maior, por mais que não sejamos capazes de entender que bem possa ser esse. A justificativa para o teísmo cético costuma ser que, por sermos tão inferiores a Deus, nós não estaríamos em posição de afirmar que um determinado mal, por mais que nos pareça totalmente gratuito, realmente o seja. Deus deve ter uma razão que está além da nossa compreensão para permitir tal coisa. É muito comum os defensores do teísmo cético usarem a analogia de pais com crianças. Por exemplo, apontando que por mais que do ponto de vista da criança tomar uma vacina pareça algo mal, que só causa dor, os pais que possuem interesse no bem-estar da criança estão, em algumas circunstâncias, moralmente obrigados a fazer o filho passar por tal experiência. Assim como a criança só tem a visão de que aquilo é algo ruim, nós também só vemos algumas coisas como ruins porque não temos a capacidade de ver o quadro todo. Nesse vídeo eu não pretendo questionar as bases para se aceitar que tal argumento seja válido. Não porque não hajam bons contra-argumentos, mas sim porque quero explorar as consequências de se adotar tal posicionamento. Eu acredito que a primeira consequência que essa visão engloba, que muitos cristãos não se dão conta, é que ela destrói totalmente qualquer justificativa para acreditar em algo para o qual o cristão tem somente a palavra de Deus como razão para acreditar. Pense comigo. Se é verdade que por sermos tão inferiores a Deus, nós não estamos em posição de achar que Deus não tem uma razão moralmente válida para deixar uma criança nascer com câncer, como poderíamos estar então em condição de achar que Deus não tem uma razão moralmente válida para mentir para nós? Aqui não adianta apontar para o fato de que Deus é perfeito e portanto ele não mentiria para nós. Lembre-se que estamos falando de uma razão moralmente válida. Ou seja, assim como no caso do pai com a injeção, por mais que tenhamos a impressão disso ser errado, a atitude moralmente correta seria mentir para nós. Deus mentiria justamente porque ele é moralmente perfeito, e não apesar de ser moralmente perfeito. É absolutamente inconcebível achar que Deus pode ter uma razão moralmente válida que torne certo permitir que uma criança nasça com câncer, viva 3 ou 4 meses de dor e agonia e morra, mas não possa ter uma razão moralmente válida para mentir. Portanto, o cristão que use o teísmo cético como resposta para o problema do mal está se encurralando em um canto lógico no qual ele é obrigado a duvidar de tudo aquilo que a razão pela qual ele acredita é porque Deus teria dito. Isso iria tão longe que seria devastador para todo o sistema de crença dele, destruindo, por exemplo, crenças tão básicas quanto a existência de vida depois da morte e de que seremos julgados por nossos atos. Perceba que este é um ponto que, pelo menos pelo que eu ouço de muitos cristãos, seria fácil imaginar uma justificativa moral para Deus mentir. É extremamente comum ouvir cristãos falando que se não houvesse vida após a morte e os bons não fossem para o céu e os maus para o inferno, não haveria motivo para as pessoas serem boas. Qualquer um que abertamente não acredite no cristianismo e viva em uma comunidade com bastante cristãos, já ouviu a pergunta, e se você estiver errado? Que ficou conhecido como a famosa aposta de Pascal. Se a aposta de Pascal, por mais que seja o pior argumento de todos e não se sustente perante a mais rasa das análises, se ela já tiver convencido algumas pessoas a se comportarem direito, ela pode dar uma dica de como funcionaria a validação moral para Deus mentir sobre a vida após a morte e sobre as pessoas serem julgadas por seus atos. Qualquer cristão que já tenha deixado de fazer algo ruim por medo do inferno ou tenha feito algo bom na esperança de ir para o paraíso, está dando mais uma justificativa que tornaria moralmente correto Deus mentir para a humanidade. E se em sua infinita sabedoria, Deus souber que mentir sobre isso seria a forma de conseguir que a maior quantidade possível de pessoas escolhessem livremente fazer o bem? Isso não faria com que a coisa certa nesse caso seria mentir sobre isso?
E, portanto, a perfeição moral de Deus não o levaria a mentir? Se quem é moralmente perfeito sempre faz o que é certo, nos casos em que o certo seja mentir, é exatamente isso que um ser moralmente perfeito faria. Como se essa consequência já não fosse devastadora para todo o sistema de crença do cristão, adotar a postura do teísmo cético tem mais implicações. Acreditar que não importa quanto uma situação pareça mal, Deus deve ter razões moralmente justificáveis para permitir que ela aconteça, e que todo o mal que existe somente para permitir um bem maior, deveria levar o crente a não fazer absolutamente nada para impedir algo que ele acredite ser mal. Por exemplo, se ele vê uma criança que esteja desidratada morrendo de sede, e realmente acredita que se Deus está permitindo isso é porque ele tem razões moralmente aceitáveis, se ele acredita que tal mal só acontece para permitir que um bem maior aconteça, ele não deveria intervir e dar água para a criança. Ele deveria deixar a criança morrer de sede. Impedir o mal seria frustrar os planos de Deus. Seria impedir que um bem maior acontecesse. O crente se veria em um estado de paralisia moral. Se todo mal que acontece é, em última instância, moralmente justificado, se não existe mal que não seja para um bem maior, minimizar o sofrimento de alguém é sempre a coisa errada a se fazer. Para resumir, o cristão que abrace o teísmo cético como resposta ao problema do mal, para ser coerente, não deveria acreditar em nada para o qual sua justificativa é somente a palavra de Deus. Pois se ele não está em condições de achar que Deus não tem uma justificativa moralmente aceitável para permitir uma criança nascer com câncer terminal, com certeza ele também não está em condição de achar que Deus não tem uma justificativa moralmente aceitável para mentir. Além disso, se todo o mal que Deus permite que aconteça, ele só permite porque tal mal é necessário para um bem maior, o cristão em questão deveria se abster de tentar minimizar qualquer mal que ele encontre, pois isso seria impedir o bem maior que necessita de tal mal para se realizar. Você, cristão, que é adepto de tal resposta para o problema do mal, está preparado para abraçar as consequências de tal posição? Se você é cristão, eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixe seu comentário.